Boa noite a todos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Sim? Muito bem. Antes de iniciarmos, convido a todos a orarem comigo, por favor. Podem ficar sentados mesmo, de olhos fechados, se puderem, claro, e quiserem. E peçam para que Deus fale aos seus corações, para que Deus traga o entendimento e a partir da palavra possamos receber a cura, a libertação, tudo aquilo que é necessário para uma vida abençoada aos pés do Senhor. Deus, nós estamos aqui, Pai, depois desse louvor maravilhoso, depois dessa adoração, pedindo para que continue a falar aos nossos corações. Pedindo, Senhor, para que fale conosco, nos transforme, nos liberte, nos cure. Que seja uma noite abençoada, Pai, onde nós consigamos entender o que precisa ser mudado, para que ainda hoje, ao sair daqui, durante toda a semana, possamos ter uma vida honrada, certa, santa diante de Ti. Pedimos, Pai, por favor, para que fale aos nossos corações e nos transforme, para a honra e glória do Teu próprio nome, Senhor. Amém. Antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de trazer uma contextualização, porque pode ser que alguns de vocês não conheçam algumas histórias do Velho Testamento. O Antigo Testamento, ele é mais conhecido por alguns fatores específicos. Por exemplo, Davi, que enfrenta Golias, Salomão e a sua sabedoria, Moisés, Elias, Eliseu. Alguns homens ganham destaque, e claro, com razão, mais do que outras histórias. Então, para que essa história que nós vamos ler hoje não fique fora de contexto, eu gostaria de trazer então essa contextualização antes da leitura. Israel sempre foi um povo escolhido por Deus desde o início. E um povo escolhido para se preparar para a vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Durante um certo tempo, Israel vivia em adoração a Deus sem uma liderança específica, sem um rei. Depois veio Davi, Salomão, mas antes disso, como que funcionava? Deus levantava um homem, Deus levantava um juiz quando o povo estava errante. Então nós temos, em certo momento da palavra, os juízes, pessoas levantadas por Deus para ajudar o povo. Em que sentido? O povo servia a Deus, enquanto eles serviam a Deus, eles eram abençoados, eles prosperavam. Mas quando eles se desviavam, as coisas começavam a dar errado. Eles começavam a ficar escravos, eles perdiam tudo, então eles clamavam a Deus. Nesse clamor era levantado um juiz para ajudá-los. Esse juiz, então, levantado por Deus, fazia com que o povo voltasse aos caminhos do Senhor, eles venciam as batalhas e começavam a prosperar de novo. A história que nós vamos ler hoje, que está no livro de Juízes, ela começa da seguinte forma, né? O povo estava escravo dos medianitas. E o povo passava tanta necessidade, era tão oprimido, que eles viviam escondidos. Foi uma das fases onde o povo mais padeceu por necessidade. Eles passavam fome, eles viviam escondidos, eles viviam amedrontados o tempo todo. Qual que era o contexto dessa história? Era o seguinte: eles começaram a servir o Deus de Baal. Se desviaram, então os midianitas, um povo que estava ali ao redor deles, começaram a oprimi-los, a escravizá-los, a tomar tudo que eles tinham. Então, por 7 anos, o povo viveu na escassez, até que eles começaram a clamar ao Senhor de novo. Então, a história que nós vamos ler agora é a história de 7 anos de opressão. 7 anos de falta de tudo. 7 anos de tudo destruído. 7 anos de
medo, 7 anos de angústia. Abram suas Bíblias comigo, por favor, no livro de Juízes. O capítulo é o 6. O livro de Juízes, o capítulo é o 6, leremos apenas um trecho, já que está contextualizado, a partir do verso 7. Juízes, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Um anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com força que você tem e liberte Israel dos medianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Só até aí, pessoal, podem sentar, por favor. Bem, deu para entender aqui o que está acontecendo, certo? Povo escravo, povo sofrido, povo oprimido, começa um clamor a Deus. Deus manda um profeta dizer ao povo o seguinte, o que está aqui no verso 7. Né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu já os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que oprimiram, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O primeiro detalhe dessa história é o seguinte: chega um profeta e diz o porquê eles estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor. O verso 7 diz claramente: Vocês estão escravos porque vocês se desviaram do caminho do Senhor. É interessante porque o profeta, ele vem e normalmente diz o que nós não estamos acostumados no dia de hoje. Hoje, os profetas dizem o que a gente vai ganhar. Normalmente, os profetas bíblicos do Velho Testamento diziam o que eles tinham feito de errado e por que estavam sofrendo. Vocês se desviaram e por isso estão nessa condição. Mas por clamarem, eu vou novamente salvá-los. E aí começa a nossa história que nós lemos, a história de Gideão. A história de Gideão, ela é mais conhecida pelo final. O final da história de Gideão é mais ou menos assim, ó, só para você entender. Gideão, com 300 homens, derrota o exército inteirinho de Midian. Ele derrota todos os midianitas
com mais 300 homens. Só que esse mesmo Gideão, que parece forte, que derrotou um exército inteiro que oprimia o povo por 7 anos, ele se sente incapaz, ele se sente pequeno para a missão proposta por Deus. Quando Deus, através do anjo, chega para Gideão e fala: olha, Gideão, você vai libertar o seu povo. Ele fala: não, eu sou o menor da minha tribo é menor de todas as outras. Ele sente medo e sente dúvida ali na hora. E com todo esse contexto montado, eu quero tirar 3 lições importantes para a nossa vida hoje. Esse texto lido tem 3 lições que podem mudar a nossa vida. A primeira é a seguinte, vamos reler o versículo 10. Juízes, capítulo 6, verso 10. Diz assim: disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. A primeira lição é arrependimento. A primeira lição que o texto nos mostra é: povo escravo, povo sofrendo. O profeta diz por que o povo estava sofrendo. Porque se desviou do Senhor. Quando a gente se desvia do Senhor só tem uma coisa a se fazer: se arrepender. Aquele povo, gente, tinha deixado de confiar em Deus e começou a confiar em outro Deus. Eu sei que talvez você diga o seguinte para mim: não, eu nunca deixei Deus. Mas talvez tenha deixado de confiar plenamente. Você não precisa adorar outro Deus para deixar de confiar no teu próprio Deus. E eu estou falando de nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente. Você pode simplesmente duvidar. A dúvida já é uma questão grande que nos afasta do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui é muito explícito que o povo se dobrava diante de outro Deus. Para nós hoje, talvez você não se dobre a outro Deus, você não procure outra religião, embora não procure outra religião, comece a ter dúvida em seu coração de se de fato Deus é com você ou não. Se de fato o caminho que você está seguindo é certo ou não. Essa dúvida não é diferente do que o povo fazia lá atrás. Porque para pensar comigo. O povo via o Deus dos outros povos, era um Deus que dava para enxergar. Então eles falavam: puxa, o nosso a gente não vê, o deles a gente vê. Eles estão ganhando, a gente não está. Vamos lá também. Tudo pela dúvida. O desviar começa pela dúvida. Quando você duvida da tua fé, você começa a se afastar de Deus. Aquele povo se afastou de Deus porque duvidou do Senhor. Duvidando do Senhor, se prostrou a outros deuses. Prostrando a outros deuses, ficaram abandonados. Abandonados, se tornaram escravos. Você não pode duvidar da tua fé. Eu gostaria de relembrar qual é a nossa fé hoje. Nós estamos lendo o Velho Testamento, usando uma história do Velho Testamento, mas a nossa fé é baseada no Novo Testamento, com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele está descrito muito bem em João 3,16. Porque Deus amou tanto que deu o seu único filho,
para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa vida eterna, a nossa vitória, ela está baseada no sacrifício de Cristo. Se você duvidar de Cristo, se você duvidar do sangue derramado, se você duvidar da história da cruz, se você não crê que o Espírito Santo de Deus está com você, você corre o risco de fazer o que o povo fez aqui, no texto citado. Você não precisa ir para outra religião, ter um Deus de outro nome. Basta simplesmente duvidar. É a dúvida que nos tira do Senhor. Nesse contexto que nós estamos falando, então, o antônimo de fé é a dúvida. Fé é algo que é difícil de medir. Mas é fácil saber quando não se tem. Porque se houver dúvida, esse é o sinal de falta total de fé. Faz sentido para você? Não dá para comparar a minha fé com a tua. Não dá. Não dá. Se você faz milagres através do poder de Deus e eu não, mesmo assim a nossa fé não pode ser comparada. É algo muito íntimo e pessoal. Mas dá para eu saber se eu tenho fé ou não pela dúvida. Porque um pouquinho de dúvida significa que não existe quase nada de fé. A primeira lição, então, é que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, de nossas dúvidas, nos colocar diante do Senhor e declarar lá aos pés dele, ó, eu duvido disso, mas eu não quero. Inclusive, tem um texto maravilhoso no Novo Testamento, onde um homem apresenta uma criança diante de Jesus, e Jesus fala o seguinte para ele, olha, nenhum dos discípulos conseguiu libertar ele. Você crê? Aí o homem diz, eu acredito, mas me ajuda na minha falta de fé. Quantos já viram esse texto? Sabe o que aquele homem estava falando? Não, eu acredito, mas eu duvido. Aquele homem está ensinando a gente a se arrepender diante de Jesus, dizendo, olha Deus, eu sei que o Senhor está aí, mas eu duvido na maioria das vezes que o Senhor vai agir por mim. Esse é um bom passo para nós termos diante de Deus em oração. Uma oração sincera, uma oração honesta, uma oração de arrependimento. Onde eu me coloco diante dele falando, eu duvido que o Senhor age em mim e eu sei que eu não posso ser assim. Eu creio em Deus, mas eu duvido que o Senhor está olhando para a minha vida, porque parece que eu estou seguindo sozinho. Inclusive, a próxima lição vai tocar mais intrinsecamente nesse assunto. Leem comigo, por favor, Juízes capítulo 6, verso 13 agora. Diz assim, Gideão respondeu ao anjo, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gente, olha o que Gideão está falando. Gideão está falando o que eu falo. Gideão está falando o que a gente fala em casa. Deus, o Senhor faz milagre na vida de todo mundo, mas olha como a minha está. Dúvida. O Senhor não é o Deus que tirou a gente lá do Egito, o povo inteiro, um monte de milagre, um monte de coisa, mas olha como a nossa vida está, que desgraça. É isso que ele está falando aqui, gente, para o anjo do Senhor.
Parece até uma fala nossa. O Senhor não é o Deus da prosperidade, não é um Senhor que fala disso e daquilo. A sua Bíblia é um monte de bênçãos, olha a minha vida como está. Dúvida? Gideão está questionando. Gideão está questionando. Uma pergunta comum em momento de crise. Qualquer crise, o que a gente faz? Nossa, eu sirvo um Deus há tantos anos, por que esse negócio está acontecendo comigo? Só que tem um problema na história de Gideão. Gideão não pergunta para o anjo, ô anjo, você está falando aí libertação, não sei o quê, mas espera aí, olha como que a gente está desgraçado aqui, ó, tudo escondido em caverna, escondido não sei da onde, passando fome, passando necessidade. Cadê o Deus que é libertador, o Deus dos nossos antepassados? Gideão esqueceu do que o profeta falou. Gideão esqueceu que o que eles estavam passando foi o que eles semearam. Muitas vezes você cobra Deus de coisas, como o Gideão está cobrando aqui. Só que você semeou algo antes. E se você semeia abacaxi, você vai colher o quê, meu irmão? Hã? Eu vi manga aí de alguém? Quem que falou manga? Oi? Acho que eu ouvi demais, né? Eu nunca vi alguém plantar abacaxi e colher manga. Eu nunca vi. Se alguém viu, por favor, vem aqui na frente, você continua a mensagem. Gideão esqueceu, na hora que ele estava cobrando Deus do poder dele, de que o povo, inclusive ele, semeou o quê? Louvor a outros deuses. E eu quero contar uma história para vocês que encaixa perfeitamente aqui. A história é a seguinte. Conheci uma pessoa uma vez, crente há algum certo tempo, pouco tempo de crente, novo convertido, alguns meses. E a história era mais ou menos assim. Ó, eu não aguento mais minha mulher, tá? Todo dia ela joga na minha cara um negócio que eu fiz. Eu sou cristão, eu aceitei Jesus, promessas de mudança de vida, não sei o quê, eu não aguento mais, é briga todo dia, briga todo dia, briga todo dia. E eu ouvi aquela história, fiquei intrigado, na verdade, sabe? Porque ele falava com tanta ênfase, ele parecia Gideão aqui. Porque prometeram não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e agora minha casa está assim, assim, assado. Eu falei, mas me conta a sua história. Depois de um certo tempo, eu fui aprendendo sobre a história daquela pessoa. Ele tinha traído a esposa dele 3 vezes antes de se converter. A mulher dele pegou ele as 3 vezes com a mão na massa. Ele estava cobrando de Deus algo, mas nunca tinha feito nada para reparar o que ele tinha causado de angústia na vida da cônjuge dele. Está entendendo? A história que eu contei para vocês, é claro que tem um monte de detalhes em cima disso, não é diferente da história de Gideão. Gideão cobrando de Deus milagres, cobrando de Deus postura, sem olhar o que tinha feito antes. Sem olhar, sem prestar atenção no que tinha plantado. É claro que a gente ministrou depois na vida dessa pessoa, ensinou o que é perdão, ensinou o que é pedir perdão, e claro que Deus começou a agir a partir dali. Mas até então, olha a mentalidade. Eu quero que vocês prestem atenção na mentalidade. Cobrou do Senhor, sem ter tido qualquer atitude que merecesse a graça de Deus. Agora, eu quero abrir um parênteses especial aqui. Deus não precisa que você faça nada para te abençoar. Ele te abençoa porque quer a hora que quer, independente de você ter feito certo ou errado. Milagres acontecem quando Deus quer, não quando nós fazemos o que é certo, tá? Fecha parênteses, ok? Eu estou ilustrando em cima da história de Gideão.
Você pode ter errado uma vida inteira e no último segundo aceitar Cristo, se arrepender e a partir dali tudo mudar misericordiosamente. Nós temos um exemplo desse, inclusive, na Bíblia. Jesus foi crucificado ao lado de dois bandidos. Um deles aceitou a Cristo ali no último minuto, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aquilo por si só já valeu por tudo. Às vezes a gente não tem que fazer nada, mas às vezes tem. Às vezes é questão de postura. Se você plantou algo, vai ter consequências. É isso que a história está mostrando aqui. Só que essa história mostra uma outra coisa também. Embora nós sejamos pessoas que ao errar, mesmo errando, nós cobramos uma posição de Deus, Deus também nos responde quando nós aprendemos a clamar. Quando nós clamamos, Deus socorre. Falei tudo isso para dizer o seguinte para você. Você pode até ter semeado um monte de coisa ruim. Pode até ter cobrado injustamente de Deus respostas, ou ações, ou coisas. Mas se você aprender a se arrepender, aprender a clamar, o teu clamor pode fazer com que Deus mude a tua vida. Como mudou a vida desse povo. Porque o que atraiu a graça de Deus para eles foi o clamor. Então, duas lições, arrependimento e agora clamor. Como que eu clamo a Deus? Eu clamo a Deus através de Jesus Cristo. Eu clamo a Deus através da cruz. Aos pés da cruz. É o sangue de Jesus que me liberta, é o sangue de Jesus que muda a minha vida. Naquela ocasião lida no Velho Testamento, Deus levanta Gideão para salvar o povo. Hoje, Deus já levantou Jesus para salvar você. É só você clamar com arrependimento. Está entendendo agora a história? Você pode até reclamar de Deus, como Gideão reclamou. Você pode até ter plantado coisas ruins, como o povo e Gideão plantaram. Mas se você se arrepender, se você clamar, a tua vida vai ser liberta. Faz sentido, igreja? Faz sentido, igreja? Então, recapitulem comigo. Eu só preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer a falha. Eu preciso me arrepender. E eu preciso clamar. Arrependimento seguido de clamor. Gente, não dá para mudar o passado, eu não sei se vocês sabem disso. Mas dá para entregá-los nas mãos do Senhor através de clamor. Lembra a história que eu contei do homem com a mulher? Hoje vivem muito bem e sem acusações. Para a honra e glória do Senhor. Arrependimento, clamor. Arrependimento, clamor. É claro que para se arrepender é necessário do quê? Reconhecimento. E clamor. É necessário entender como se faz. Hoje, nós clamamos aos pés da cruz. É através do sacrifício de Cristo Jesus. Que as suas orações sejam em nome de Jesus. E Deus, que já libertou muitos povos, muitas vezes, também vai nos libertar, eu creio. Amém? Última lição do texto, por conta do tempo. Versículo 15. Leiam comigo, Juízes, capítulo 6, verso 15. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão.
Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante da minha família. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus usa pessoas comuns e frágeis como eu e você. Deus não usa o youtuber mais importante, embora ele possa. E se quiser, usa também. Deus não usa o pastor mais famoso, embora se ele quiser, ele possa também. Deus não usa o presidente de alguma empresa ou país, embora se ele quiser, ele possa também. Deus usa quem ele quiser. Mesmo que pareça frágil e comum, você, eu, nós podemos ser usados por Deus. A nossa visão limitada de nós mesmos não tira o agir de Deus sobre nossas vidas. Não caia na besteira de se achar menor do que outro, porque Deus não te vê assim. Se você se arrepender, se você clamar, você é como Gideão. Independente da tua cor, independente da tua raça, independente da tua conta bancária, independente do teu status ou de onde você trabalha. Se você se arrepender, se você clamar, mesmo que você seja o mais humilde de todos, diante de Deus você é como Gideão. Alguém que vai enfrentar qualquer batalha e em nome do Senhor vai vencer. Está dando para entender a história que nós estamos lendo? Gideão com 300 homens. Você tem noção do que é 300 pessoas diante de um exército inimigo poderosíssimo para a época? E ele venceu. Não era ele, era o Senhor vencendo à frente dele. Assim como você pode enfrentar qualquer circunstância, qualquer batalha, qualquer inimigo e vencer também. Não é você, é o Senhor à sua frente. Mesmo comum, mesmo frágil. Quando nós clamamos, quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo de Deus está conosco. Não importa quem estamos enfrentando. Não importa quem se levantou. Não importa qual é a característica do outro. Não importa qual é o lugar. Quando nós clamamos, quando nós nos arrependemos, quando Deus está conosco, mesmo que nós pareçamos frágeis e comuns, nós vencemos. Porque é Deus que está à frente da batalha por nós. Assim como fez com Gideão. É uma pena que o tempo não permita a gente continuar correndo o texto. Mas você pode fazer isso na tua casa. Leia o capítulo 6, leia o capítulo 7, leia o capítulo 8. E você vai ver o que Deus faz quando um homem deixa Deus agir na vida dele. Ou uma mulher também, evidentemente. Igreja, tudo que eu falei, tudo que foi falado aqui hoje, simplesmente para eu terminar dizendo o seguinte: 2 palavras: arrependimento, clamor. Arrependimento, clamor. Clamem, clamem, se arrependam. Você é inteligente, você sabe onde erra, você sabe o que faz de errado. Você não é bobo, você não é boba. Você sabe onde está errando. Se arrependa. Clame ao Senhor. E Ele vai estar à frente da tua batalha,
como esteve à frente da batalha de Gideão. Amém? Mesmo que você tenha errado muito, não há pecado que Deus não possa perdoar através do sacrifício de Cristo Jesus. Lembra disso. Você não pode mudar o teu passado, mas você pode clamar agora no teu presente e mudar o teu futuro. Amém, igreja? Vamos orar? Orem comigo, por favor. Senhor amado, nós pedimos a tua bênção e a tua graça, para que essa palavra fique fixa em nossa mente e em nosso coração. Que essas palavras sejam decoradas, que o arrependimento e o clamor fique gravado em nossa mente. E que nós possamos, a partir de hoje, nos arrepender dos nossos erros e pecados, nos arrepender do que semeamos e plantamos, e que nos afasta de Ti. E, Senhor, que o nosso clamor chegue diante de Ti. E Jesus Cristo, nosso intercessor, que derramou sangue por mim e por cada um aqui, seja derramado em nossas vidas, Pai. E que nós, a partir de hoje, começamos a construir vitórias com a Tua graça e o Teu poder indo à frente de todos nós. Nos faça prosperar, Senhor. Nos faça vencer. Nos faça ser curados e transformados. Nos faça, Pai, crescer diante da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. E declaro a todos aqui, Senhor, uma unção de vitória, uma unção de conquista. Que todos nós, Senhor, ao clamarmos diante de Ti, tenhamos o Teu favor como Gideão teve, como o povo teve. E a libertação veio, e a prosperidade chegou, a fartura chegou a cada um deles, que chegue a todos nós também. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.